Penha representa uma das maiores conquistas na defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Ao longo de 2 décadas, ela mudou a forma como o país enfrenta a violência doméstica, garantindo proteção, ampliando direitos e mostrando que essa violência não pertence ao ambiente privado, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Ele acontece a partir da Lei Maria da Penha. Esse ano fazem 20 anos que a Lei Maria da Penha foi promulgada, e a importância da luta das mulheres para que existam leis, equipamentos públicos, enfim, políticas públicas de proteção às mulheres. Nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, automaticamente nós já pensamos na questão do feminicídio. Porém, o feminicídio é a última violência que ocorre contra a mulher. E antes de falarmos sobre o feminicídio, nós precisamos falar sobre as demais violências que são elencadas na Lei Maria da Penha. Porque a violência em si, geralmente, ela começa através do controle, através da ameaça, partindo aí então para uma agressão física, até que ela, infelizmente, chegue à questão do feminicídio. Transforma a realidade sozinha. Ela precisa ser acompanhada por políticas públicas, serviços especializados, profissionais preparados e uma rede que acolha, proteja e ofereça oportunidade para que as mulheres reconstruam suas vidas. É justamente esse compromisso que Campinas vem fortalecendo. Nós, promotoras legais populares, fazemos parte de um projeto, um movimento, que acontece no Brasil desde 1993 e que, a partir de uma formação popular, jurídica e, como eu poderia dizer, e feminista, nós nos preparamos para poder acolher mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha, ela nos traz algumas espécies de violência que ocorrem contra a mulher, como, por exemplo, a violência física, que é a violência que ofende a integridade corporal ou a saúde da mulher. Nós temos a violência psicológica, que é a violência que faz com que a mulher ela tenha uma alteração do seu comportamento, quando essa mulher ela sofre com humilhações, ou quando ela tem até mesmo a sua autoestima diminuída, ou quando ela sofre com a questão do isolamento. Nós temos a violência sexual, que é quando essa mulher ela é obrigada a praticar atos sexuais sem o seu consentimento, ou quando ela é obrigada a presenciar atos sexuais sem a sua vontade. Nós temos aí também a questão da violência patrimonial, que é a retenção, subtração de bens, ocultação de bens para que essa mulher ela não consiga ter autonomia financeira. Nós temos também a violência moral, que é a difamação, ou a calúnia, e nós temos agora também a violência vicária, que é quando os filhos ou outras pessoas da família são utilizadas para afetar essa mulher. Então a gente vê que apesar de nós termos uma norma tão protetiva, a gente observa que a gente ainda tem um número muito alto de casos que vem acontecendo. Nesse mês de agosto, enquanto o Brasil realiza a campanha Agosto Lilás, Campinas também celebra um importante marco: o 1º ano da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Um ano de muito trabalho, de construção de políticas públicas e de fortalecimento de uma rede que coloca a mulher no centro das decisões. A criação da Secretaria demonstrou que as políticas para as mulheres deixaram de ser ações isoladas para se tornarem uma prioridade permanente da administração municipal. Em apenas um ano, foi possível ampliar projetos, fortalecer serviços já existentes e aproximar a Prefeitura das mulheres em todas as regiões da cidade. Hoje,
Campinas conta com mais de 20 políticas públicas voltadas às mulheres, nas áreas de enfrentamento à violência, saúde, acolhimento social, autonomia econômica e acesso a direitos. Entre os principais serviços está o SEAMO, que oferece atendimento psicológico, social e orientação jurídica gratuita às mulheres em situação de violência. Entre agosto de 2025 e junho de 2026, foram realizados 1.130 novos atendimentos, representando acolhimento, proteção e novas possibilidades para as mulheres que decidiram romper o ciclo de violência. Outro importante serviço é o SERAV, que trabalha com a responsabilização e reeducação de autores de violência doméstica. Afinal, enfrentar a violência também significa atuar para que ela não se repita, promovendo reflexão, mudança no comportamento e relações mais respeitosas. A Secretaria também entende que proteger mulheres é promover a autonomia. Muitas permanecem em situação de violência por dependerem financeiramente de seus agressores. Por isso, incentivar o empreendedorismo feminino também é uma política de enfrentamento à violência. O programa Feira das Mulheres Empreendedoras é exatamente isso. Hoje são 550 empreendedoras cadastradas, gerando renda, fortalecendo seus negócios e conquistando independência financeira em feiras realizadas por diferentes regiões da cidade. Nesse primeiro ano, também nasceram projetos voltados à prevenção. O Novos Caminhos leva rodas de conversa sobre masculinidade, respeito e prevenção da violência para diferentes públicos, começando pela Fundação Casa, onde mais de 100 adolescentes já participaram das atividades. Já o Mais Educação, Menos Violência, desenvolvido em parceria com outras secretarias, levou esse debate para aproximadamente 900 estudantes, mostrando que a prevenção começa pela educação, pela formação de uma nova geração baseada no respeito e na igualdade. Esses resultados só são possíveis porque o trabalho é construído em rede. A Secretaria atua em parceria com diversas áreas da Prefeitura, como saúde, educação, desenvolvimento e assistência social, desenvolvimento econômico, trabalho e renda, cultura e esporte, fortalecendo uma atuação integrada para atender as mulheres de forma completa. O Agosto Lilás nos lembra que ainda existem muitos desafios, mas também mostra que cada serviço criado, cada mulher acolhida, cada oportunidade gerada e cada ação de prevenção representam passos concretos para construir uma cidade mais segura e mais justa. Nesse primeiro ano, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres deu passos importantes. E esse é apenas o começo. Seguiremos trabalhando para que nenhuma mulher esteja sozinha, para que seus direitos sejam garantidos e para que Campinas continue avançando como uma cidade que protege, acolhe e promove a autonomia das mulheres. Que são coisas necessárias para que a gente possa acolher mulheres em situação de violência, em particular da violência doméstica. Agora, o que nós pensamos também é que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela dá a condição para cada equipamento, para cada instância, fazer o que é necessário para que as mulheres que sofrem violência, o seu problema seja resolvido. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm o seu papel e a gente não pode privá-los de cumprir o seu papel. Então, nós, promotoras legais populares, somos preparadas para cobrar políticas públicas. E aí eu quero dizer uma coisa que é muito importante para nós da região metropolitana de Campinas, né? O número de feminicídios tem aumentado no Brasil, no mundo, mas São Paulo é um dos campeões de morte de mulheres por feminicídio. E a nossa região, a região metropolitana de Campinas, é, em São Paulo, uma das regiões que mais mata mulheres. Então nós não podemos esquecer disso e pensar que todas nós
todas nós mulheres dessa região estamos sujeitas à violência e em particular ao feminicídio. Então nós precisamos agir, cobrar em particular do executivo campanhas, abrigos, políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí eu queria dizer que, por exemplo, nós temos que ter em cada região um equipamento de proteção a essas mulheres, né? Como é que uma mulher lá do DIC vem até o centro da cidade? Como é que uma mulher do Anchieta vem até a cidade? Então, às vezes, a violência não é resolvida por falta de poder econômico. E nós temos que cobrar esses equipamentos nas regiões para que facilite as mulheres acessar os equipamentos públicos. Então, e campanhas de prevenção, e campanhas de orientação, e campanhas que de fato atinjam desde a mulher com menos acesso até a mulher com mais acesso, que atinja igualmente todas as mulheres. E que a violência contra a mulher de fato seja superada, né? Não adianta só propaganda na televisão. Os equipamentos têm que funcionar, o CRAS tem que funcionar, né? Todas as delegacias têm que funcionar. Então tudo tem que transcorrer de forma que de fato as mulheres tenham acesso, né? Então nós, promotoras legais populares, trabalhamos no sentido de dar essas informações às mulheres, mas não adianta a gente dar essas informações e as mulheres chegarem nos equipamentos e não ter técnicos preparados para acolhê-las. Então é um pouco nesse sentido que a gente pensa que o agosto lilás ele é importantíssimo, mas a violência contra a mulher ela tem que ser combatida todos os dias, com projetos políticos, com campanhas, com políticas públicas capazes de estancar essa violência que a cada dia aumenta, né? E que aí nós precisamos olhar para a nossa região, que é uma região rica, tecnicamente capaz de contribuir para que as mulheres parem de morrer, né? E para que a violência política pare de acontecer, né? E a violência ela está na região metropolitana de Campinas. E nós precisamos olhar muito mais seriamente para isso e cobrar essas políticas de todas as instâncias públicas, né? Então é um pouco isso que eu acho necessário e que nós, PLPs, lutamos, né? Nós lutamos, já aumentaram algumas delegacias, hoje a região, a cidade de Campinas tem 3 delegacias, mas nós precisamos de uma delegacia em cada região, nós precisamos de casas de abrigo mais eficazes, nós precisamos de que as políticas pensadas para os violentadores sejam de fato cumpridas, que aliás está provado, as pesquisas demonstram que 80% dos violentadores que passam por aquilo que a Lei Maria da Penha prevê, que são instâncias de discussão, de acompanhamento técnico, 80% não reincidem na violência. Então é um pouco isso que a gente quer, né? E isso é o executivo que tem que fazer, não somos nós. Tem a parte que o governo do estado tem que fazer, né? E o governo do estado, por exemplo, diminuiu
e quase zerou as verbas destinadas à prevenção e à prevenção de violência contra a mulher. Então isso não é mais possível, né? Nós também pagamos impostos. No absorvente que as mulheres usam está contido os impostos. Então nós também pagamos impostos, nós também trabalhamos, nós também construímos a região metropolitana de Campinas. Então é necessário que se olhe mais para as mulheres da região metropolitana de Campinas, né? E quero terminar dizendo que a nossa união é que fará que a nossa vida seja preservada. Por fim, quero dizer que as PLPs da região metropolitana, do Centro-Oeste Paulista, lançaram a campanha Mobilizar para Proteger, pensando que nós, mulheres mobilizadas, é que exigiremos que as políticas públicas sejam de fato realizadas, né? E que a nossa vida de fato seja preservada. Somente no primeiro semestre desse ano, nós tivemos mais de 700 casos de feminicídio. Casos esses que só ocorreram pelo simples fato dessa mulher ser uma mulher. Casos que ocorreram dentro do ambiente familiar, ou por ex-companheiros, ou por companheiros que não aceitam o fim de um relacionamento, ou que querem de alguma forma exercer controle ou posse sobre a vida dessas mulheres. Em 2025, os casos passou de 1.500 casos de violência contra a mulher. É importante a gente ressaltar que mesmo a gente tendo a Lei Maria da Penha, que é uma lei tão protetiva, que é uma lei tão importante, como outras leis que nós temos no Brasil, a lei do feminicídio, que teve a sua penalidade endurecida, como tantas outras, é importante que exista uma fiscalização pelas pessoas competentes e também pela sociedade. É importante que a gente denuncie, é importante que a gente não permita que uma mulher que esteja ao nosso lado passe por uma situação de violência. Nós precisamos denunciar, nós precisamos conscientizar as outras, levarmos informação de forma clara para que as mulheres elas consigam entender que elas estão dentro de um ciclo de violência, porque muitas das vezes, quando não ocorre a violência física, essa mulher ela não consegue se ver ou se entender dentro de uma violência. Gostaria também de compartilhar com vocês o trabalho que nós estamos fazendo dentro da nossa comissão. Nós temos hoje uma comissão com mais de 60 mulheres advogadas, também temos estagiárias de direito, onde nós participamos do trabalho de algumas ONGs, de algumas OSCs, de algumas instituições privadas e públicas do nosso município, e nós vamos até esses lugares levando conhecimento, orientação jurídica. Muitas das vezes a gente vai com uma equipe de advogadas, criminalistas, previdenciárias, civilistas, para que elas possam ali entender, né, a gama de direitos que elas têm e muitas das vezes simplesmente para acolher essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que são vítimas de violência doméstica. Atuamos também fazendo palestras nos territórios, fazendo muitas das vezes distribuição de alguns folders, panfletos que nós acabamos recebendo. Trabalhamos também em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres aqui da nossa cidade de Campinas. Temos uma participação direta, né, com os trabalhos aqui da Secretaria. E nós temos também os trabalhos internos na OAB Campinas, que são palestras voltadas para advogadas e também congressos que são abertos para toda a sociedade, onde nós levamos aí o conhecimento, nós ensinamos como essa mulher se identificar dentro de um ciclo de violência, nós explicamos as formas de violência, os direitos que essas mulheres possuem, para que elas possam se entender, às vezes dentro de um ciclo de violência, ou para que elas possam saber dos seus direitos para assim se prevenirem de repente
sofrerem com uma violência patrimonial ou com uma violência psicológica, muitas das vezes encaminhamos para a rede do nosso município, né, para fazer acompanhamento psicológico ou para a defensoria pública, para que ela tenha um atendimento humanizado, digno, para que ela tenha os seus direitos resguardados. Acompanhamos as DDMs para que elas possam aí fazer as suas denúncias de forma mais segura, acolhidas. E sempre orientamos essas mulheres para que elas busquem apoio de mulheres que estão ao seu redor, de uma amiga, de uma irmã, de alguém da sua confiança, para que ela consiga criar força para fazer essa denúncia. Também é importante ressaltar que nós, como mulheres, quando presenciamos uma outra mulher que está numa situação de violência, que a gente seja a pessoa a acolher e não a pessoa a julgar. E que a gente consiga estender as mãos para que essa mulher ela consiga aí ter a confiança de fazer a sua denúncia sem pensar nos julgamentos que virão depois. É muito importante que uma mulher que está dentro de um ciclo de violência se sinta recebida, acolhida e amparada, principalmente por nós mulheres. E a Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de Campinas está à disposição para fazer esse primeiro acolhimento, para orientações jurídicas, para o que vocês precisarem.